Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, pessoal. Estamos iniciando aqui uma série de 14 estudos, porque esse trimestre nós temos 14 semanas, onde nós vamos estar estudando o livro de Efésios. Hoje nós vamos iniciar essa série com o tema Paulo e os Efésios. Como vocês podem estar notando, né, nós estamos aqui com um cenário mais ou menos reformado, porque olha só aqui, pessoal, ó, passando aqui, o que é isso? 10 mil inscritos, pessoal, muito obrigado. Após aí vários tempos, né, tentando atingir essa marca, conseguimos. O canal agora tem mais de 10 mil inscritos, graças a vocês que assistem, que comentam, que compartilham. Então, nosso muito obrigado. Esse é o primeiro vídeo aqui depois dos 10 mil inscritos e nós estamos muito felizes. Até estávamos planejando, tentar fazer um vídeo comemorativo, vamos ver se rola. De qualquer forma, temos que gravar e a lição já vai começar. E sábado já precisamos estar com ela prontas aqui nas nossas mãos para a gente estudar. Então, vamos gravar esse vídeo aí. Espero que vocês estejam animados, né, para estar estudando essa nova série. Lembrando, né, que essa nova série aqui, o autor é o John McVeigh. Ele é doutor e é reitor e professor na Universidade de Walla Walla em College Place, em Washington, lá nos Estados Unidos. Então teremos aqui, né, um estudioso da Palavra de Deus que dedica a sua vida para pesquisar, para interpretar e principalmente para servir ao Senhor, que é o que nós precisamos também, servir a Ele. Então espero que vocês estejam animados aí para esses 14 estudos, para esses 14 temas, onde nós vamos nos aproximar ainda mais desse livro de Efésios. Uma introdução simples, né, só para vocês aí que estão chegando. Nós vamos então estudar o livro de Efésios, que é um livro onde Paulo escreveu na prisão, onde ele traz aqui algumas analogias, né, dentro desse livro. Então nós vamos aprender, por exemplo, que o cristão é o corpo de Cristo, o cristão é o templo vivo, o cristão é a noiva de Cristo e o cristão é o exército de Cristo, pessoal. Então, fiquem animados, se animem aí, se aproximem da palavra de Deus e todos os dias estudem lá um pedacinho e toda semana esteja conosco ligados aqui. Não se esqueça, pessoal, de sempre deixar aquele seu joinha, se inscrever no canal e também deixar o sininho acionado, porque daí você vai receber os alertas de todos os vídeos que forem lançados nessa série. Beleza, pessoal? Nesse primeiro vídeo teremos a participação aqui do Alexandre, do Marcos André e a minha participação. Então a gente vai estar naquela doxologia básica, né? O Ricardo ainda não voltou, falou que vai querer mais férias. Então, pessoal, depois cutuquem ele lá no WhatsApp. Por falar em WhatsApp, se você quiser participar aí das discussões da Escola Sabatina no grupo de WhatsApp, Famílias Entre Linhas 1 e Família Entre Linhas 2, tem aqui o link na descrição de todos os vídeos do nosso canal, tá? E também nosso vídeo é capitulado, então você pode assistir aí cada parte várias vezes, do jeito que você quiser, ok, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, este é o momento então de nós conferirmos os nossos queridos amigos e irmãos aí que deixam um pouquinho do seu tempo aí e deixam para nós um comentário aqui no canal. Isso é importante, né? Além da gente aqui se comunicar, tem esse momento aqui dos comentários, isso ajuda a promover também o nosso conteúdo aí dentro da plataforma, que agora é um canal com mais de 10 mil inscritos, né, pessoal? Então vamos lá, nós temos também aquela brincadeira, né, as Olimpíadas dos comentários, para ver quem são os 3 primeiros aqui que comentam. E no último vídeo da última série, o Ari Oliveira 8862 comentou aqui: boa tarde, quero a minha medalha. Ari, se Deus quiser, lá no céu a gente te dá a sua medalha, né? O Regiane Alves 8018 comentou assim: boa tarde, irmãos, muito feliz por ter acompanhado todas as lições com vocês e continuarei acompanhando as próximas, em nome de Jesus. Então, Regiane Alves, continue conosco aí nessa série de 14 estudos agora sobre Efésios. Nilza Amaral, bom sábado, meninos, que alegria estudar com vocês mais uma semana dessa maravilhosa lição. Então esses foram os 3 primeiros aqui que comentaram. Depois o Gabriel Alves de Oliveira: vamos estudar a lição, irmãos, e com o vídeo desse canal fica mais abençoada ainda. Muito obrigado, Gabriel. Luísa Patrícia deixou aqui o CCC. Para quem não sabe, o CCC é o curtido, comentado e compartilhado. E a Luísa deixa então aqui o CCC para nós. Obrigado, Luísa. Nilza Amaral ainda fala: acho que sou a primeira hoje. Aqui na minha lista apareceu outra, acho que não atualiza, Nilza. Aí parece que você está comentando primeiro, então tem que ficar atualizando para ver. Silene Serra da Silva
aqui no Amapá. Que legal, a Silene lá do Amapá acompanha a gente. Nós, para quem não sabe, está chegando no canal, nós somos de Campo Mourão, aqui no centro aqui do Paraná, do estado do Paraná. Gratidão pela contribuição do conhecimento de vocês, meninos. Estudar a lição é top. Silene Serrão, tem um tio aqui, Serrão. Saskia Câmara, olá, feliz sábado, última lição, foi mesmo, Saskia, legal o seu comentário, a Saskia também é parceira aí do canal há muito tempo, vamos ver o nome aqui, que agora o nome dos perfis no YouTube estão estranhos, tá com aquele novo padrão dele, tá Gardene A. Pereira, né? Olá, boa tarde daqui de Portugal. Esse trimestre foi sensacional. Obrigado pela ajuda do estudo de vocês. Então, o Gardene A. Pereira, lá de Portugal, acompanha a gente. Pessoal, muito obrigado aí pela companhia. Lições Fortes da Bíblia, parceiro do canal também. Ele tem o canal dele também e tenta toda semana colocar um pouquinho de conteúdo nessa grande internet, um pouquinho de bom conteúdo. Olá, feliz sábado, ótima lição, parabéns pelo bom trabalho. Glória a Deus por isso. Amém. Nilza Amaral ainda fala assim, infelizmente ainda não estou bem. Lembra que a Nilza mandou um comentário, né, na 12ª lição, dizendo que não estava bem, mas nós estamos orando. Inclusive essa semana, Nilza, eu lembrei de orar por você, mas estou aqui com vocês. Sinto falta quando perco. Já me sinto parte da família. Com certeza, Nilza. Que Deus continue aí e nos comente aqui, se Deus quiser, estará 100% aí restaurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Genésio Mioto, sempre comentando conosco, ele diz assim, olá, Lúcio, estamos aí, consegui o 4º lugar, só que durante o trimestre das 3 eleições eu consegui 10, os 3 primeiros lugares. Eu tenho notado que, ao ligar o Ricardo, só esteve presente, que eu acho que ele deve ter algum erro de digitação, mas ele diz assim que o Ricardo só teve presente na primeira semana, depois só ausência. Será que ele volta agora nessa nova missão? Estamos esperando. Eu falei com ele, né? Mandei a mensagem, vamos lá, Ricardo, o pessoal está querendo você de volta. Estamos começando um novo trimestre, a lição que Paulo escreveu para os Efésios, ela é muito importante para nós que somos leitores da lição de professores. O que podemos aprender e também transmitir para os outros essa linda mensagem de Paulo aos Efésios, que todos possam, né, ser abençoados nesse trimestre e também no canal Entre Linhas. Obrigado, Genésio, né, que Deus realmente continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando saúde, né, restaurando aí cada irmão que acompanha com a gente, para a gente ficar bem pertinho aí da palavra dele. Marlene Boel, boa tarde, meus irmãos, feliz sábado, que bom, estamos juntos, Deus abençoe, o estudo tem sido uma bênção para mim. Obrigado, Marlene, que bom que o estudo está sendo uma bênção. E primeiramente esse estudo é uma bênção para nós que participamos, que preparamos o material, por isso que a gente continua firme aqui com a graça de Deus. O Gabriel, né, comemorando lá, chegamos aos 10 mil inscritos, louvado seja Deus, isso mesmo, chegamos aí durante a exibição desse vídeo. Ziza Braep, né, 10 mil inscritos, parabéns! A Ziza comemorando também, vídeo curtido e compartilhado. Bom sábado, boa semana. Valdenice Mártires Cerqueiras, aqui de Presidente Prudente, em São Paulo. Hoje estou atrasadíssimo, mas não vou deixar de estudar a 13ª lição com os pastores virtuais, porque a lição é importante para a nossa preparação para a chegada do dia da vinda do Senhor, como explicou o Alexandre, o Lúcio e o Marcos. Muito bem, obrigado. Hashtag volta, Ricardo, e hashtag também ela deixa aqui o CCC. Beleza? Obrigado, Valdenice. Dario Moura, que Deus seja louvado pelo crescimento orgânico até os 10 mil membros. E foi realmente orgânico, né, Dario? Foi lá, né? Inscrição por inscrição, ser humano por ser humano. Não tem robô aqui no Entre Linhas, né? Graças a vocês. Estou por aqui desde os perto dos 5 mil. Que Ele continue a abençoar o ministério de vocês e suas vidas e famílias. Obrigado, Dario, aí pelo seu comentário. E ele comenta assim, que Deus seja louvado pelo crescimento e que Ele continua a abençoar. Aqui tem o nome, né? Ele está Buchechax. Né? Estou na área, se derrubar é pênalti. Manda um abraço para a cidade de Vera, cidade Feliz Natal e cidade de Sinop. Então, um abraço aí. O estilo de escrita não me é estranho, mas não está aparecendo aqui o nome dos nossos irmãozinhos aqui. Mas, então, um abraço para a cidade de Vera, cidade de Feliz Natal e cidade de Sinop. Um abraço aí para os irmãos que congregam aí nesse Brasilzão
afora. Adriana Kuhn, olá, feliz sábado, queridos pastores virtuais Lúcio, Alexandre e Marcos. Foi um privilégio, foi uma honra estudar a lição com vocês e todas essas feras na profecia, né? Tamo junto na lição de Efésios. É isso aí, tamo aqui, Adriana. E ela diz assim, Deus continue abençoando a todos. Feliz e abençoado sábado a todos. Hashtag fui até as perguntas lá do Lúcio, cada vez mais inspirado. Hashtag acabou as profecias e as férias, volta Ricardo. E hashtag faz o canal João Cavaco. Ó, a Adriana lançou a hashtag faz o canal João Cavaco, é isso aí. Josefa Ascenso diz assim, entre linhas atrasada, abençoada tarde de sábado para todos, em nome de Jesus Cristo, e uma abençoada semana para todos. Obrigado, Josefa, pelo seu comentário, pelo seu engajamento. Marinalva também Ferreira, boa tarde, gente. Vou sentir saudade dessa lição, né? Foi interessante sobre as 3 mensagens do Apocalipse. Ele diz assim, um trimestre bem recheado de informações que nos ajudam a estarmos alertas para os acontecimentos que abrevia a volta de Jesus. Oremos para uns aos outros, para estarmos firmes para esse grande dia, desde Astúrias, Espanha, nossa amiga Marinalva. Joivaldo comemorando 10.000, parabéns, irmãos, amei o testemunho da irmã Regiane, da conversão da família, né, que foi no comentário da 12ª lição. Veja como Deus é bom, Deus abençoa o esforço de todos. Curti, compartilhei, é só começar. Chegamos aos 10.000, glória a Deus, comemora aqui o Joivaldo e o Lucas Cassiano já comemora lá também no comentário do Joivaldo. Um abraço, pessoal. Camilo dos Reis Neto, parabéns, 10.000. Ô, glória, isso mesmo. Ian Silva, ô Ian, feliz semana, feliz 13º sábado do Senhor, feliz, né, e família Entre Linhas. O Ian, né, é filho da Hilda Pinheiro, nosso amigo. Ian, um abraço, né, do irmão Lúcio e de todos aqui da família Entre Linhas. O Ian já apareceu inclusive aqui, né, ele já mandou um alô, coloquei ele aqui, ele gosta muito do canal. E a Hilda Pinheiro, mãe dele, comentando, parabéns para nós, chegamos aos 10.000, essas lições de profecia foram maravilhosas. Só faltou o Ricardo, que é fera nas profecias também, né? Lição que vai deixar saudade. Sempre ela diz aqui o CCC, curtido, comentado e compartilhado, que Deus abençoe a todos, a nossa família entrelinhaniana. Isso aí, Hilda. Feliz 13º sábado, feliz semana a todos. Leda Maria, boa noite, meninos abençoados do Senhor. E ela diz também o CCC, ela curtiu, ela comentou e compartilhou. Né? Obrigado, Leda, graças a vocês e a você também. Chegamos aí aos 10.000 inscritos. Boa noite com Jesus, irmãos. Aureci Maria, que Deus continue abençoando vocês. Ore por mim e minha família. Então também oremos aí pela Aureci, que pede oração. Sandra Bittar, Sandra querida. Olá, meninos e família Entre Linhas, que lição. Quanto aprendizado. Muito bom estar com vocês e conhecer a palavra. Estamos visitando a filhotinha, aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. E até sintonizarmos o fuso horário, ela diz, estamos bem cansados e bem descoordenados. E viemos para o 9º aniversário da nossa netinha Vitória, a netinha aí de nossa amiga Sandra Bittar. Feliz por mais uma conclusão com chave de ouro da lição e por iniciar uma nova jornada aqui com a família Entre Linhas. Parabéns, né, meninos? O canal Entre Linhas atingiu 10.000 inscritos. Glória a Deus e que Ele continue abençoando vocês sempre. Hashtag fui até o final. Hashtag volta Ricardo. Grande abraço. Obrigado, Sandra, por ser essa companheira querida. Todos os vídeos aqui. E o último comentário que eu vou conseguir ler na gravação desse vídeo. Maria Feitosa, boa noite, irmãos, orem por meus filhos, Vitória e Tiago, mais um pedido de oração da nossa amiga Maria Feitosa. Pelos filhos Vitória e Tiago, estão afastados da igreja, orem por mim, preciso orar mais e estudar mais a Bíblia. É isso aí, nós precisamos estudar muito e precisamos estar conectados com o nosso Deus através de um recurso tão barato, o recurso da oração, pessoal. E é através desse recurso, então, que nós vamos dar início agora à nossa doxologia. Teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André e eu volto também com as perguntas para a discussão de sexta-feira. Vamos orar ao nosso Deus? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, somos gratos a Ti, glória ao Teu nome, Senhor, porque o Ministério Entre Linhas conseguiu atingir uma marca de 10.000 inscritos, ó Pai. Obrigado por esse ministério, obrigado porque a cada semana, todos nós aqui, quem preparou, quem ouviu, estivemos envolvidos, ó Pai, com a Tua Palavra, repensando, refletindo, reaprendendo
as coisas que o Senhor tem revelado para nós, e isso tem nos ajudado, Pai, a trilharmos aqui o caminho que o Senhor escolhe na vida de cada um. Muito obrigado. Vamos iniciar agora mais uma série do estudo de Efésios e queremos iniciar essa série, Pai, clamando pela presença e direção do Espírito Santo para quem for falar, para quem for ouvir, para todas essas pessoas, ó Pai, nossos familiares, filhos, que precisam estar ouvindo da Tua Palavra, Pai, porque a Tua Palavra é como uma energia elétrica para o eletrodoméstico, ó Pai. A Tua Palavra nos alimenta, a Tua Palavra nos mantém vivos, ó Pai, e perto de Ti. Continue conosco agora, abençoe o Alexandre, o Marcos e a mim também no final, para que possamos ser usados por Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Chega aí, Alexandre, e eu volto então com as perguntas para a discussão. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Uma satisfação estar com vocês aqui para mais uma lição, mais um trimestre, mais uma lição da Escola Sabatina, mais uma semana. E agora nós estamos estudando o livro de Efésios, mais uma das cartas de Paulo. Agora a carta de Paulo aos Efésios. Faço votos de que seja uma lição muito legal, muito proveitosa, muito construtiva, que a gente cresça e aprenda muito juntos. Tenho certeza que assim como a lição de Apocalipse foi uma lição legal, a lição das 3 mensagens angélicas, aliás, não estudamos o livro de Apocalipse inteiro, tenho certeza que a lição de Efésios vai ser uma lição legal também, que a gente vai crescer e aprender muito junto. Lição dessa semana, lição que tem por título Paulo e os Efésios. Ela vem tentando trazer um pouquinho o contexto das relações que Paulo estabeleceu com a cidade de Éfeso ao longo do tempo, contextualizar onde essa cidade e explicar um pouquinho do contexto da carta de Paulo aos Efésios. Vocês vão acompanhar comigo lição de sábado, de domingo e de segunda-feira. E o verso para memorizar diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos entender esse verso devagarzinho e ver sobre o que ele está falando aqui. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Ele, Deus o Pai, segundo os seus propósitos, os propósitos de Deus o Pai. Ele apresentou esses propósitos em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, num momento específico, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Quer dizer o seguinte, a centralidade da Bíblia, do universo, da vontade do Pai, das coisas celestiais e das coisas terrenas, está em Cristo. Capítulo 1 de Efésios, versículo 9 e 10. A gente já começa falando aqui da centralidade de Cristo, de quanto Cristo é a figura central da Bíblia, do universo, da terra, do céu e da nossa salvação. É nele que está a plenitude dos tempos, é nele que está a plenitude das coisas, para ele convergem todas as coisas. Lição de sábado vem trazendo ainda qual é o propósito ou a preocupação de Paulo ao escrever a carta de Éfeso. Ao escrever a carta de Éfeso, Paulo faz, segundo o texto da lição, preocupado com a igreja de Éfeso, com o futuro da igreja de Éfeso e com os sofrimentos que essa igreja recebia em termos de tentações e de perseguições. Paulo ele tenta lembrar os fiéis da igreja de Éfeso de quem eles eram, de onde eles tinham sido chamados, de para o que eles tinham chamados, da sua história de conversão. Paulo escreve pensando em preparar neles, em cultivar neles um despertamento ou uma consciência de sua identidade enquanto seguidores de Cristo. Paulo estava pensando também que essa igreja ela duraria para além dele.
E ele precisava preparar os líderes da igreja de Éfeso para um tempo em que Paulo sabia ele já não estaria mais ali. Lição de domingo. Paulo evangelista para Éfeso. A lição de domingo traz ali um texto de Atos 18, capítulo 18, versículo 18 até versículo 21. E aí, por que ler Atos, né? Se a gente está tentando entender Efésios, por que ler Atos? Porque Efésios é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Mas a visita que Paulo fez a Éfeso, ela não está narrada nessa carta. Ela está narrada lá no livro Atos dos Apóstolos. Então você quer saber como que foi a relação de Paulo com Éfeso? Não leia Éfeso primeiro, leia Atos. E ali em Atos você vai conseguir contextualizar os momentos em que Paulo visitou ou se relacionou com a igreja de Éfeso. E essa primeira visita de Paulo a Éfeso, ela está narrada em Atos 18, versículo 18 até 21. E nesse momento, narrado ali em Atos capítulo 18, nós temos Paulo indo na sinagoga, debatendo com os judeus na sinagoga. É um momento em que o cristianismo está engatinhando, né? O cristianismo começava no meio do judaísmo. Paulo vai até a sinagoga em Éfeso, prega e debate com os judeus em Éfeso. Eles pedem que ele fique, que ele permaneça mais um pouco, mas Paulo precisa se retirar, ele se retira depois para Jerusalém. É importante a gente entender aqui aonde fica a cidade de Éfeso e o que era a cidade de Éfeso. Quando a gente olha para o Império Romano, nós vemos um império que começou naquilo que poderia ser considerado o Ocidente. Nós temos a Grécia, e muitas vezes quando a gente pensa centralizados, né, em Roma, a gente pensa na Grécia ao Oriente, né, ao Leste. A Grécia era Ocidente também, era o berço da civilização ocidental, é a Grécia. E Roma ficava ao Ocidente da Grécia. Então, Roma nasce como uma cidade com alguma origem grega, mas muita influência etrusca, muita influência de outros povos, os chamados povos italiotas, sabinos, samnitas. Então existiam vários povos ali na Península Itálica. E a tradição romana, ela nasce desses povos. Uma influência grega, uma influência etrusca, uma influência itálica ou latina. É daí que vem Roma. Roma se torna a maior cidade, né, a capital do Império Romano. Nos tempos de Paulo, Roma era a capital do Império Romano, era o centro cultural. Mas conforme Roma foi crescendo e se expandindo militarmente, agora eu não falo da cidade, eu falo do Império Romano, Roma acabou entrando em contato com outras culturas e outras civilizações. E aí a gente tem aqui a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, para os romanos, talvez fosse uma cidade bem oriental. Mas para os orientais, a cidade de Éfeso era o começo do Ocidente. Vamos entender quem é oriental aqui. Quando eu falo oriental, eu me refiro não ao extremo oriente, chinês, japonês, coreano, mas eu me refiro à Pérsia, região onde hoje é o Irã, a Babilônia, região onde hoje é o Iraque. A cidade de Éfeso, ela se localizava na costa ocidental, de onde hoje é a Turquia. E era uma cidade muito influenciada pela tradição grega. Por quê? Alexandre o Grande, imperador macedônico, ele se expande militarmente a partir da Grécia, antes ainda do Império Romano, conquista a região do Egito, conquista a região da Turquia, conquista a região de Babilônia, atual Iraque, conquista a região da Pérsia, atual Irã. Alexandre o Grande estabelece um grande império. E dentro desse império acontece uma mistura cultural, uma junção de culturas. Culturas orientais, como a cultura persa e babilônica, e culturas ocidentais, como era o caso da cultura grega. A cultura de Éfeso, ela era essa mistura, esse caldeirão cultural, com influências babilônicas, neobabilônicas, sumérias, assírias, com influências gregas também, com influências persas, com influências da Síria.
Então, a região onde ficava a cidade de Éfeso, ela era uma região de encontro de duas matrizes culturais. A matriz ocidental, representada por Grécia, mas no tempo de Paulo, representada por Roma, e a matriz oriental, representada especialmente pela Babilônia e pela Pérsia. Era uma cidade de muita efervescência cultural, de reflexão filosófica, de comércio. Para as pessoas ocidentais, para os romanos, Éfeso poderia ser a porta para o Oriente. E para as pessoas orientais, para os persas, Éfeso poderia ser vista como a porta para o Ocidente. Era um lugar de muito contato cultural, econômico. Era uma região de muita vida. Era uma região que tinha um templo enorme, o templo a Artemis ou a Diana. Artemis no nome latino, Diana no nome grego, a deusa da caça. Existia ali um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo com colunas enormes, com colunas de mármore branquíssimo, colunas com detalhes e entalhes em ouro. Era uma cidade muito rica, a segunda maior cidade do Império Romano. Os números não são decisivos, né? Não são totalmente conclusivos, mas se fala aí de uma cidade que teria no mínimo 200 mil habitantes. E, gente, uma cidade de 200 mil habitantes no primeiro século depois de Cristo, num tempo em que não existia esgoto tão simples como hoje, água encanada tão simples como hoje, num tempo em que não existia toda a infraestrutura urbana, luz elétrica, uma cidade dessa era um feito assombroso. Então era algo que chamava atenção e que era referência para toda a população da região. E agora a gente vê Paulo indo pregar, indo visitar, indo debater nessas cidades. Paulo tinha um ministério de pregação interessante, um ministério evangelístico interessante, porque ele atendia pequenas comunidades, pequenas cidades, mas ele vai atender também aquelas que eram as megalópolis da época, aquelas que eram as grandes cidades. E é a partir dessas grandes cidades que o cristianismo se espalha e vai fazendo conversos, vai passeando com comerciantes, com soldados, com políticos que migravam. O cristianismo vai se expandindo a partir das grandes cidades. Se engana quem pensa que o cristianismo nasce como uma religião europeia. O cristianismo nasce como uma religião do Oriente Médio, uma religião que se estabelece muito fortemente na Turquia, na atual Turquia. Nessa época, vamos lembrar, não existia islamismo. A Turquia era um território de muita influência grega ainda. Desde a dissolução do Império Macedônico de Alexandre o Grande, a Turquia ela tinha se tornado um território do antigo Império Seleucida, derrotado depois pelo Império Romano. Então era uma região muito helenizada, muito ocidentalizada. Depois isso vai mudar com a chegada dos otomanos, com a chegada dos muçulmanos até a Turquia. A característica étnica e cultural da Turquia muda, mas nesse momento aqui a Turquia ela era muito próxima em termos culturais da Grécia do mesmo período. Quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de uma religião que está se estabelecendo em colônias de semitas, colônias de judeus, em cidades gregas na região da atual Turquia. Percebe aqui que Babilônia de povos, né? Que mistura de povos. Outra cena interessante do livro de Atos, ainda relacionada a Efésios, é um evento que faz com que o cristianismo comece a se tornar referência e pregado nessa cidade. É quando um grupo de exorcistas aí tentam expelir um demônio. Eu acho uma cena quase cômica, se é que uma cena de exorcismo pode ser cômica, mas é uma cena quase ridícula, assim. O que acontece? Paulo passa por Éfeso, Paulo faz milagre, Paulo vai embora. Mas algumas pessoas ficam para trás, veem aquilo que Paulo pregava, veem o Paulo pregando em outras cidades, e de repente tinha gente em Éfeso fazendo milagres, supostos milagres, eram charlatões, né? Tentando expulsar demônios e falando para os demônios assim: olha, eu te expulso em nome de Jesus e do Paulo. Eu te expulso em nome do Paulo que segue o Cristo, que segue o Jesus. E aí o demônio olha para os exorcistas ali e fala: olha, eu conheço Jesus
E eu conheço Paulo, agora você eu não conheço não. E cai de pau em cima dos exorcistas, dá uma surra nos exorcistas. E isso cria uma comoção ali na cidade de Éfeso, porque as pessoas começam a ver assim, olha só, até os demônios conhecem esse tal de Paulo e esse tal de Jesus. E os exorcistas que tentaram misturar aqui o nome de Paulo e o nome de Jesus no milagre deles, eles não deram muito bem não, levaram uma surra do demônio. Então começa a criar uma curiosidade, uma comoção no meio do povo ali. Essa história curiosa vai acabar sendo determinante para o cristianismo receber atenção em Éfeso. E aí eu digo o seguinte, e é uma provocação aqui, a gente tem que entender que quando Deus manda, até o diabo prega o evangelho. Olha só, quando Deus quer, até a pessoa possuída lá do demônio que bate nos exorcistas serve como um meio de garantir a curiosidade, de chamar a atenção para a palavra de salvação. Assim começa o ministério cristão na cidade de Éfeso, com Paulo tendo uma passagem rápida e debatendo com os judeus, e depois com o evento dos exorcistas que apanham ali. Avançando agora para a lição de segunda-feira, nós temos o texto de Atos, capítulo 19, versículo 21, até capítulo 20, versículo 1. É logo depois da cena do exorcismo. E aí a cena é mais ou menos a seguinte. Começa-se a pregar e o cristianismo começa a crescer na cidade de Éfeso. E isso cria uma situação de desconforto, de incômodo com pessoas que estavam ali na cidade de Éfeso. Por quê? Os cristãos diziam que os deuses de madeira, de cerâmica, de barro, de ouro, de prata, de mármore, esses deuses, eles não eram deuses verdadeiros. Eles eram deuses falsos. E Éfeso era uma cidade que tinha um templo enorme, que era famoso por ter uma cidade famosa por ter o seu templo enorme. Era uma cidade para onde vinha a peregrinação para ver o templo, que era um colosso de templo. Era uma cidade que ganhava dinheiro com o comércio de imagem de escultura no templo da Diana. E aí vai ter ali um desses artífices de imagem, né, chamado Demétrio, que começa a buzinar no meio do povo. Olha lá, tem um Paulo aí que está pregando que os nossos deuses são falsos, e a cidade de Éfeso é conhecida pelos deuses e pela deusa Diana. Que história é essa? Como que vai deixar esse cara pregar? E começa um burburinho no meio do povo, e essa multidão começa a crescer, e começa a fazer barulho, começa a fazer bagunça, e vão atrás do Paulo, e querem bater nos discípulos do Paulo, e o Paulo nessa ocasião ele está em Éfeso, ele tenta sair para conversar com a multidão, os discípulos seguram o Paulo, falam, não, Paulo, você fica aqui dentro do prédio, não vai para a multidão não. E aí acontece uma cena absurda assim para mim hoje, mas é uma cena interessante. Eles vão até o anfiteatro da cidade, era um anfiteatro enorme, cabia mais de 20 mil pessoas nesse anfiteatro. Então imagina aí um estádio de futebol hoje, né? Tem estádio de futebol, muito estádio de futebol que não tem espaço para 20 mil pessoas, é um anfiteatro enorme. E aí vão tentar explicar lá para o povo, olha, os cristãos isso, os cristãos aquilo, não é assim. E quando vão tentar explicar para o povo, acontece uma cena que beira o absurdo. O povo começa a gritar, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E o povo fica gritando por 2 horas no estádio, grande é a Diana dos Efésios. O povo estava gritando assim porque não queria ouvir. O povo estava gritando assim porque não queria deixar os cristãos falarem. E o povo estava gritando assim porque não queriam que os outros ouvissem. Você já parou para pensar, e aí fazendo uma aplicação hoje, sobre como tem gente que não quer deixar falar e que não quer que os outros escutem sobre o Evangelho? Quantas vezes eu já fui dar estudo bíblico e parece que quando você vai dar estudo bíblico acontece tudo, né? Aparece alguém na casa querendo ligar a TV, o telefone toca, o cachorro late, o bebê chora, o WhatsApp começa a pitar e todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Existem forças espirituais que não querem que a mensagem seja pregada.
Existem forças espirituais que querem silenciar os mensageiros, ou que querem tapar os ouvidos dos ouvintes, que querem impedir esse diálogo. Estou falando aqui de situações em que pessoas não querem ouvir ou não querem deixar falar. Essa cena do estádio, né, do anfiteatro ali de Éfeso, ela retrata muito bem isso. Uma população que não tinha nada de propositivo para dizer. Uma população que não estava aberta ao diálogo. E uma população que, movida pelo diabo, fica 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios. O desfecho da história é insólito também, é interessante também. Um escrivão da cidade, que nem era lá uma autoridade religiosa, uma autoridade política, né? Uma autoridade civil, vamos imaginar aqui, tipo um promotor de justiça, um desembargador, sei lá, um funcionário público, chega lá, olha para aquela multidão gritando grande é a Diana dos Efésios e fala assim: vocês estão doidos, gente? Vocês estão doidos? Vocês perderam a noção? A gente está em Roma. Ninguém cometeu crime nenhum. Vocês estão querendo linchar os discípulos do Paulo. Vocês estão aqui gritando no anfiteatro faz 2 horas grande a Diana dos Efésios. Vocês sabiam que os romanos, Éfeso era uma cidade dominada pelos romanos. Era uma cidade de gregos, persas, orientais e tal, um monte de judeu, mas era uma cidade controlada pelos romanos. E aí esse escrivão, esse escriba, ele chega lá e fala: gente, vocês estão doidos? Vocês sabiam que os romanos podem punir a nossa cidade pelo crime de sedição? Vocês estão fazendo essa barulheira, vocês estão querendo linchar o Paulo. Paulo é romano, Paulo é romano. Vocês estão querendo linchar, atacar os discípulos dele. Ninguém fez nada. Ninguém está impedindo vocês de adorar a grande Diana dos Efésios. Então por que vocês estão gritando aqui? Vocês perderam a noção? E aí a multidão se acalma e vai embora. Eu acho interessante aqui como Deus pode usar os poderes legais, os poderes legítimos, os poderes políticos aqui. Não era um cristão, tá vendo? Não estou falando da igreja se misturar com o Estado, não, nada disso. Vocês estudaram Apocalipse, lembra lá. Eu estou falando aqui que Deus pode usar o poder público para defender liberdade de expressão e liberdade religiosa. Foi o que aconteceu em Roma. Foi o que aconteceu aqui em Éfeso. A sociedade romana era uma sociedade, apesar dos pesares, extremamente tolerante. O problema é quando você mexia com o culto ao imperador, o problema é quando você dizia que o culto ao imperador estava errado. Isso vai gerar perseguição aos cristãos. Agora, o Império Romano, ele era um império que aceitava muita diversidade. Era um império multicultural, multiétnico, e aqui essa estrutura multicultural e multiétnica acabou servindo para proteger os cristãos no início do Império Romano, no início do cristianismo dentro do Império Romano. É uma história interessante. Seguindo a leitura do texto, a gente chega ali em Atos capítulo 20, versículo 17 a 38. E aí, para mim, esse aqui é um dos pontos altos da lição. Eu dedicaria tempo no estudo da lição para fazer uma leitura desse discurso, desse sermão de despedida que Paulo faz em Atos 20, 17 até 38. Eu me emocionei lendo o texto de Atos. A cena aqui é uma cena dolorida. Paulo está indo ser julgado em Jerusalém. Paulo olha para os discípulos dele em Éfeso ali, e ele reúne os líderes da igreja de Éfeso, ele manda buscar, os líderes da igreja de Éfeso. E Paulo está preocupado porque ele sabe que é a última vez que ele vai ver aquelas pessoas. Paulo está preocupado porque ele sabe que essa igreja vai passar por perseguição política, religiosa.
Paulo está preocupado porque ele sabe que vai vir muita tentação de ideias estranhas, de doutrinas estranhas, de influências orientalistas, como viriam depois o arianismo, o gnosticismo, um monte de heresias orientalistas que chegam na cidade de Éfeso. Paulo está preocupado com isso. Paulo faz um discurso que é uma passagem de bastão, sabe? Ele está passando o cajado, ele está passando a capa, ele está falando, olha, eu trabalho com vocês. Vocês não vão me ver mais, eu não vou estar aqui para ajudá-los mais. Eu estou indo e não sei qual vai ser o resultado do meu julgamento. Ele lembra essas pessoas dos princípios, da salvação em Cristo. E ele lembra essas pessoas da responsabilidade de guiar o povo de Éfeso, de testemunhar da salvação. Paulo fala assim, olha, o sangue de vocês não está sobre minhas mãos. Eu preguei toda a verdade para vocês. Vocês não poderão falar no futuro que foram inocentes, que não ouviram. Presta atenção no que eu estou falando. Agora é com vocês, vocês não são mais minha responsabilidade. É com vocês o Espírito Santo. O meu ministério, o meu propósito aqui acabou. Eu estou indo ser julgado, agora vocês continuem. E lembrem-se da caridade, eu acho lindo isso. No finalzinho do texto ali, perto do versículo 38, quando Paulo já está se despedindo, ele fala, ó, lembrem-se da caridade. Lembrem-se da responsabilidade que vocês têm com os pobres. Lembrem-se que é melhor dar do que receber. Agora que você é líder de igreja, ó, eu estou passando bastão para vocês, líderes de Éfeso. Lembrem-se que é melhor vocês darem do que receber. Mais abençoado do que quem escuta o sermão é quem prega o sermão. Mais abençoado do que quem recebe a oferta e o alimento e a misericórdia e a caridade é aquele que dá a esmola, a misericórdia, a caridade e o alimento. É melhor dar do que receber. Porque se você está dando, significa que você tem. E que Deus multiplica em você. Como o azeite que nunca faltou na botija da viúva. Nunca falta o espírito na sua casa. Nunca falte o alimento na sua geladeira. Nunca falte a roupa no seu armário. Porque é melhor dar do que receber. Se você dá porque está abundando, está sobrando. É bênção. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber perdão. É melhor dar do que receber misericórdia, caridade, abraço, acolhimento. É melhor dar do que receber. A mensagem de Paulo termina para os líderes de Éfeso com uma mensagem de generosidade, de altruísmo e de puro espírito cristão. Se nós somos cristãos e imitamos a Cristo, nós sabemos que é melhor dar do que receber, porque nós imitamos aquele que se doou a si mesmo, em nosso favor e em nossa salvação. Um abraço para todo mundo, a gente se vê na próxima lição, na próxima semana, e que essa lição siga sendo maravilhosa como foi nessa semana. Tchau, tchau, pessoal, e até mais. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma vez estamos nós aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Mais uma vez vamos iniciar um novo trimestre com uma nova lição, com novos desafios que nos levarão ao crescimento no nosso conhecimento, crescimento espiritual, crescimento em santidade, para nos assemelharmos cada vez mais ao nosso Criador, ao nosso Redentor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo. Esse trimestre nós começamos especialmente felizes porque atingimos a tão almejada marca dos 10.000 inscritos. A família Entre Linhas rompeu as barreiras do nosso país, chegou a outros continentes e nós ficamos felizes e ao mesmo tempo cientes da responsabilidade que pesa sobre o nosso ombro. Afinal, a nossa igreja já tem 10.000 membros inscritos. Nós pedimos a Deus que nos unja com o seu Espírito para que possamos atender às necessidades e às expectativas das pessoas que nos seguem na rede social e especialmente fazer a vontade do nosso Deus, que é por isso que nós estamos aqui. Nós desejamos transmitir aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra, de maneira que todos possam compreender. São 10.000 pessoas que gostam de estudar profundamente a palavra, afinal, nós procuramos nos aprofundar
bastante nos temas que nós tratamos aqui. Obrigado pela sua confiança, obrigado você que orou por esse canal e continua orando, obrigado a você que fala do canal para outras pessoas, que compartilha o conteúdo. Essa vitória não é uma vitória somente daqueles que estão aqui à frente das câmeras, mas também daquelas pessoas que estão nos bastidores, como nós vamos estudar nessa lição de Efésios, né? A família de Deus é como um corpo, que cada um faz a sua função e cada um na sua função coopera para o crescimento do todo. Então, você que ora pelo canal é tão importante para esse canal quanto nós que estamos aqui transmitindo essa mensagem através do vídeo. Então, muito obrigado a todos aí. Bom, na parte de terça-feira, que é a parte que me cabe aqui, nós temos o título Ouvindo a Carta aos Efésios. A carta ela foi escrita para ser lida na igreja, ela não foi escrita direcionada a uma pessoa, ela foi escrita para a igreja em Éfeso. E essa igreja, ela certamente era composta por muitas pessoas que não sabiam ler. No passado era muito comum pessoas que não tinham conhecimento a respeito da leitura, que não tinham estudado o suficiente para conseguir ler uma carta. Então, era muito comum que as cartas e até mesmo a Bíblia ela fosse lida em voz alta na igreja para que outras pessoas tomassem conhecimento, né? Então, Paulo escreveu a carta aos Efésios para ser lida em voz alta nas igrejas, é o que diz o autor aqui. Então, como sugerido pela epístola, né, certamente isso foi feito, a leitura aconteceu dessa forma. Então, naquela época, uma família onde se reunia uma igreja, as igrejas não eram como hoje, as igrejas se reuniam nas casas das pessoas, essa família ela era composta pelos seus membros, pelos escravos que serviam aquela família, por pessoas que vinham negociar com aquela família, né? E assim por diante. Então, era um grande número de pessoas que certamente teria acesso a esse conteúdo. E certamente a carta ela foi lida em várias casas diferentes, cópias da carta, né, foram distribuídas para serem lidas lá. Aí o autor nos pede para ler a carta aos Efésios em voz alta, o que levaria em torno de 15 minutos. Eu fiz isso, eu li aqui a carta, né? Eu não marquei quanto tempo levei, mas realmente ler em voz alta é um pouco diferente. Eu não gosto muito de ler em voz alta, porque quando eu estou lendo, eu fico prestando atenção ao tom de voz, eu fico prestando atenção ao que eu estou pronunciando e às vezes não me atento ao texto. Quando eu estou lendo e não é em voz alta, às vezes eu paro numa palavra assim, fico meditando naquela palavra, mas quando eu estou lendo em voz alta, às vezes passa despercebido. Então eu prefiro ler da maneira tradicional mesmo, né? Lendo somente em pensamento e meditando ali em cada palavra. Aí o autor nos pede para fazer um pequeno esboço da temática da carta aos Efésios, mas ele já traz aqui um pequeno esboço, né? Tem uma saudação, uma bênção de introdução ali, muito parecido com as demais cartas, e depois um desenvolvimento dessa carta, dos assuntos que seriam tratados nessa carta, e ele encerra lá com uma bênção final e também com uma despedida. E quando eu li essa carta, eu fiquei muito atento, né, às temáticas que estavam sendo tratadas ali, e aqui na perguntinha final do rodapé, ele pergunta exatamente isso. Qual é o tema-chave que aparece nessa carta? O que ela diz para mim, né, que ela lhe diz, e quais os pontos o comovem? Bom, eu destaquei aqui dois aspectos principais que eu identifiquei nessa carta. O primeiro deles é que Paulo estimula a perseverança. Ele diz assim: não desanimem, especialmente não desanimem porque eu estou preso. E ele até se coloca como um penhor. Ele diz assim: eu estou preso por vocês e isso deve animá-los. Isso é a glória de vocês pelo fato de que eu me propus a estar em cadeias, estar preso, para que vocês pudessem receber o Evangelho. Então ele diz, o fato de que eu não estou entre vocês não deve desanimá-los. E o outro aspecto que ele se preocupa aqui é com o comportamento das pessoas. Paulo não trata sobre doutrinas, ou trata muito pouco sobre doutrinas. Ele trata mais sobre o comportamento da igreja, sobre o testemunho pessoal que essa igreja ia dar.
ele fala a respeito de como as famílias deveriam se portar, como o cidadão deveria se portar, como um escravo deveria se portar, como um senhor de escravo deveria se portar, e assim por diante. Ou seja, ele faz um resumo a respeito das doutrinas, mas de maneira prática. Ou seja, ele nos chama a ir além das doutrinas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a minha percepção em relação a isso, porque ele não trata tanto de doutrina nessa carta. E aí na parte de quarta-feira nós temos o título Efésios em seu tempo. O apóstolo Paulo, ele se identifica como o autor dessa carta, né, ou a carta identifica o apóstolo Paulo como seu autor, e a maioria das pessoas acredita dessa forma, que realmente foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta, já que ele se identifica por 3 vezes nessa epístola, né? Aí aqui tem uma perguntinha, né? Como Paulo demonstrou preocupação com o efeito que seu aprisionamento teria sobre os crentes em Éfeso? Efésios 3, verso 13. Paulo então pediu que eles não se deixassem esmorecer pelo fato de que ele estava preso, né? E pelo contrário, que isso deveria ser para eles motivo de alegria, motivo de glória, né? E aí o autor fala aqui sobre o contexto da carta aos Efésios. Provavelmente ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, ou seja, no mesmo contexto que ele escreveu outras cartas aos Colossenses, por exemplo, e ele identifica o momento em que ele estava escrevendo, né? Então Paulo ele recebia notícias constantes dos Efésios, o que mostra que provavelmente ele estava longe dos Efésios por bastante tempo. Paulo dá poucos detalhes sobre o tempo em que ele escreveu, então nós podemos apenas supor com base em outras cartas que ele também escreveu dentro do mesmo contexto. E o seu discurso abrange um grande espaço de tempo, ele pega todo o plano da salvação, né, e imprime ali como sendo fundamental relembrar aquele tema, relembrar por que eles foram chamados, com quem eles estavam caminhando e por que era importante se manter fiel a Deus naquele contexto. E ele apresenta passagens cuidadosamente trabalhadas de maneira retórica. Então o apóstolo Paulo ele apresenta aqui algumas analogias que são muito difíceis de serem produzidas, e ele apresenta não uma, mas 4 analogias. Ele faz a analogia com a família, ele faz com um prédio sendo construído, ele faz uma analogia também com o exército, né, que se formou, e ele faz uma analogia com o corpo humano, que se torna dependente um membro do outro, né? Então ele utiliza 4 maneiras de exemplificar como eles deveriam estar unidos. E isso mostra que a carta foi muito bem trabalhada, ele teve tempo para pensar sobre as coisas que ele iria escrever. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta de uma maneira pensada, de uma maneira muito bem trabalhada, né? Na quinta-feira, o título é Efésios, uma carta impregnada de Cristo. O apóstolo Paulo ele apresenta Jesus Cristo como o autor e consumador da fé que os efésios viviam, e apresenta Cristo também como exemplo, como um exemplo a ser seguido. Então, como a carta aos Efésios pode ser resumida? O autor diz que ela pode ser resumida com uma visão do plano divino centrado em Cristo e o papel da igreja nesse projeto. O projeto é fazer convergir nele e na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Então, Deus estabeleceu esse plano da salvação. Esse plano precisava ser relevante para a igreja e esse plano precisava ser executado pela igreja na vida de outras pessoas. Ou seja, Paulo estava dando a missão, propósito e missão à igreja em Éfeso. Os crentes foram chamados a seguir esse plano, sinalizando aos poderes malignos que o propósito divino estava em andamento. É muito importante pensarmos sobre isso. Quando nós seguimos firmes na nossa missão, mesmo que tropecemos ao longo do nosso caminho, nós estamos demonstrando ao mundo espiritual que o plano da salvação está funcionando na nossa vida. Ao contrário, se nós caminhamos mais para trás do que para frente,
nós damos ao plano espiritual autorização para nos reclamar como seus, ou seja, Satanás diz assim, aquele ali não está caminhando para o céu, aquele ali deseja caminhar na minha direção. Então é importante que, apesar dos nossos tropeços, apesar de não conseguirmos viver à altura da fé que nós almejamos, é importante progredir sempre, é importante nós trabalharmos a nossa vida espiritual para a progressão, para avançarmos na direção correta. E avançando na direção correta, nós estamos cumprindo o plano da salvação. O plano da salvação não é ter pessoas perfeitas aqui na Terra, é ter pessoas que estão se aperfeiçoando. O aperfeiçoar é um processo que pode ser mais lento para uns e mais rápido para outros. Mas o importante é que quando Cristo voltar, estejamos caminhando na direção do aperfeiçoamento, na direção do tamanho de Cristo, na direção de buscarmos o caráter de Cristo. É isso que a carta aos Efésios trata, né? Então não é surpresa constatar que Efésios é uma carta impregnada de Cristo, o qual louva as ações divinas em Cristo e celebra o acesso dos crentes aos recursos espirituais oferecidos nele, oferecidos em Cristo. Então a frase em Cristo, ou frases correlatas, né, frases semelhantes a essa, aparecem mais de 30 vezes na carta aos Efésios, o que exalta a pessoa de Cristo. Então Paulo buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes em Éfeso. É importante lembrarmos isso, né, que Paulo esteve lá implantando uma igreja. Ele implantou a igreja, deixou uma liderança naquele local e depois, então, ele escreve a carta para reacender a fogueira que ele havia iniciado, ou seja, para dar novo vigor àquela igreja e não para fundar uma igreja. Então, a igreja, a carta aos Efésios, ela não é uma carta doutrinária, como, por exemplo, a carta a Romanos. A carta aos Romanos, ela fala de todo o plano da salvação, fala que o salário do pecado é a morte, fala que Cristo é o nosso Salvador. Ele não trata sobre essas questões doutrinárias nessa carta. Por quê? Porque ele já havia passado por lá e já havia fundamentado essas ideias, já havia deixado uma liderança capaz de proteger a sua igreja. Nós vemos ele admoestando essa liderança com essas questões lá em Atos no capítulo 20. Ele diz, olha, tomem cuidado, vão entrar pessoas aí tentando implantar novas ideias, mas tomem cuidado com a igreja para que a igreja não se desvie. Então, a ideia da carta aos Efésios não é ser uma carta doutrinária, mas uma carta que desperte os Efésios para continuar firmes na fé e uma carta que também os leve a avançar além das doutrinas. Quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados a conhecer a vontade de Deus através das doutrinas, através dos mandamentos, dos nãos e dos sims. Mas isso é apenas o início da nossa caminhada. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, ele diz que isso é como dar leite a uma criança, ou seja, nós somos bebês na fé. Por quê? Porque as pessoas que adulteram precisam ouvir, não adulterem. É como nós falamos com um bebê, não pode pegar isso, não pode fazer isso. É assim que nós conversamos com uma criança que está começando a formar o seu caráter. Então, não roubar, não matar, são coisas que são ditas a um bebê, a uma criança na fé. Nós não podemos permanecer apenas com os nãos de Deus por toda a vida. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz assim, aquele que roubava, não roube mais, ou seja, é o não, né? É a doutrina. Mas ele vai além disso, ele fala assim, agora, pelo contrário, você deve trabalhar para poder ajudar o necessitado. Então, ele está dizendo assim, além de não roubar, você precisa se desenvolver, você precisa crescer. Pense num filho que chega para o pai já com 40 anos ou com 30 anos no seu emprego e diz, pai, eu sou o melhor funcionário lá porque eu não roubo. O pai certamente se orgulha pelo fato de o filho não roubar, mas o fato de não roubar é o mínimo que o pai espera de um filho. Um pai honesto espera do filho, no mínimo, que ele não roube, que ele não minta, que ele não faça coisas erradas. Então, o que o pai espera, na verdade, do filho? Pai, eu recebi uma promoção, eu sou um bom funcionário, a educação que o Senhor me deu é uma educação que está refletindo em boas ações lá no meu trabalho. Então isso sim
traria orgulho ao Pai. Assim também com Deus. Quando nós avançamos além dos nãos de Deus e começamos a fazer o bem e não se preocupar tanto com os nãos, o não ele continua servindo como barreira. Nós não vamos regredir, passar a barreira atrás do não, mas nós precisamos avançar além disso. Então, aquele que adulterava antes, agora além de não adulterar, ele constrói a sua família, ele cuida de maneira especial da sua família, ele não fica preso somente ao fato de não adulterar, porque agora ele aprendeu a amar a sua esposa e aprendeu que a sua família é importante. Aquele que roubava não rouba mais, pelo contrário, ele trabalha e ainda doa alimento às pessoas que estão necessitadas. A pessoa que mentia, agora além de não mentir, ele é um defensor da verdade, ele admoesta pessoas e ensina pessoas em relação à verdade. Então, nós somos chamados a nos desenvolver ainda mais, e é esse o propósito da carta aos Efésios. Você vai ver muito a respeito de comportamento, o apóstolo Paulo nos chamando a ter um comportamento cristão, ou seja, buscar a estatura de Cristo. A estatura de Cristo, Cristo não ficava o tempo todo pensando assim, eu não posso adulterar, eu não posso matar, eu não posso fazer isso. Pelo contrário, Cristo ele saía para fazer o bem para as pessoas. Assim nós também devemos ter isso como propósito da nossa vida. E aqui ele pergunta aqui como nós, como adventistas do sétimo dia, podemos compreender a carta aos Efésios e trabalhar como uma igreja, como uma unidade em toda parte do mundo, já que a igreja se desenvolveu e está hoje em quase todos os países do mundo. A única forma de fazermos isso é em unidade, e essa unidade quem pode nos dar é o próprio Deus. Lá em João, no capítulo 17, quando Jesus está orando pela sua igreja, por volta ali do verso 20, ele diz assim, que todos sejam um, assim como eu sou um contigo, falando ao Pai. E diz assim, assim o mundo verá que o Senhor me enviou. Ou seja, o mundo conhecerá que Deus enviou Jesus Cristo aqui para morrer por nós, quando nós conseguirmos ser uma igreja unida, uma igreja amorosa, uma igreja que trabalha pelo bem comum. Que Deus nos abençoe e que possamos ser essa igreja, que possamos continuar crescendo e que possamos fazer com que essa carta, a carta aos Efésios, seja relevante para a nossa vida hoje, que nós que estamos vivendo aqui nesse século. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio e vai fazer as perguntas para a reflexão na sexta-feira. Um abraço e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. O Marcos aqui continua, né? Eu e o Marcos aqui estamos sem férias, né, Marcos? Mas estamos animados, graças a Deus. Marcos com cenário novo, Marcos aí também dedicando muito ao Ministério Entre Linhas. Valeu, Alexandre, que também gravou aí, trouxe o comentário dele. Mais uma vez eu reforço, eu sou fã desses caras. E agora, para nós encerrarmos então esse primeiro estudo de Paulo e os Efésios, nós temos aqui as perguntas para consideração, onde eu vou tentar aqui colocar algum ponto de vista meu, né, já que são considerações bastante pessoais. A primeira pergunta, né, é que poderes ou autoridades estão ativos no mundo e em sua vida? Esses poderes se manifestam tentando os crentes a honrá-los em vez de adorarem o Cristo exaltado? Com certeza, nós temos o poder aqui do governo, temos o poder econômico que tem forçado muitos crentes, às vezes, e aí se discute muito isso, né, a dedicar toda a sua vida ao trabalho, ao ganhar os recursos materiais e acaba por negar um pouco, né, a vida espiritual, a vida da sua família. Então as autoridades realmente elas estão muito ativas em nossa vida e infelizmente nós não vivemos numa teocracia, né? Lembre-se do último vídeo, eu falei, né, acho que nós estamos assim, eu vejo nos grupos, eu vejo nas redes sociais, eu tenho feito um jejum já quase um mês aí de redes sociais e algumas coisas, e eu percebo assim, como muitos cristãos estão muito ocupados, né, com direita, com esquerda, né? Então, ao invés de estarem ocupados, né, com esse sentido aqui, para cima, pessoal. Então, essas autoridades, quando elas se manifestam, não é para exaltar a Cristo. Nós estamos vendo, participando, acabamos de estudar, né, sobre as profecias, geralmente é para exaltar o próprio homem. E, inclusive, essa semana, assim, ouvindo aquelas mensagens de internet, né, a fala lá do
do Fórum Mundial, Econômico Mundial, falando lá que o homem vai se tornar um deus, aquelas coisas de WhatsApp, internet. E é isso mesmo que o homem pensa, né? O homem sem Deus, ele pensa que ele é um Deus. A segunda, assim, Deus planejou unir na plenitude dos tempos todas as coisas em Cristo. Paulo expressou esperança para o futuro. Por que ele tinha esperança? Sabe, por que Paulo tinha esperança? Se você pensar, ele estava numa prisão. Pior, né, que ele estava numa prisão porque ele ainda, né, que pediu para, de certa forma, falar assim, não, eu quero ir diante de César. E Paulo, acusado de algo assim contra as autoridades da época, porque pregar Jesus, quando distorcido, né, nas fake news da época, era como se você estivesse pregando um novo governo, né, um novo império, um novo rei. E a gente sabe, né, como o poder tem reagido quando alguém tenta, né, mexer na estrutura de poder. Olha o nosso país como que é, né, que muda e nunca muda nada, ou muda muito pouca coisa, né. Então nós percebemos que existem algumas coisas que você faz no seu dia a dia que podem atrair perseguição para você, ou ainda podem passar a mão, né, e falar assim, olha que legal, o Lúcio é bem amigo aqui do mundo, né, ele assina essas coisas, ele mente, ele faz as falcatruinhas dele, isso é um cara normal, né, nem percebe que é cristão, porque a partir do momento que você começa a ser muito cristão, começa até a colocar certos pontos, fala assim, isso aqui tá errado, isso não dá para fazer não. Você começa a ter muita inimizade e quem experimentou fazer isso sabe muito bem, né, sobre esses comportamentos. Mas a pergunta é sobre a questão da esperança. Por que será que Paulo tinha esperança? Porque ele tinha certeza, porque ele tinha uma experiência com Deus diária. Ele não ouviu falar, ele não ouviu grandes pregadores pregar sobre a palavra de Deus. Não. Primeiro que ele teve um chamado direto de Deus e ele aceitou esse chamado, porque muitas vezes nós temos muitos chamados, mas a gente, né, diariamente, a gente vai rejeitando alguns chamados, né, que o Espírito Santo vai nos guiando. E Paulo tinha essa esperança porque ele tinha certeza, ele tinha a plena certeza, né, de que Deus cumpriria toda a sua palavra e que Jesus, sim, voltaria, né? E a última pergunta é assim, como Paulo apontou para a grande e futura esperança do retorno de Cristo? O que essa esperança significa para nós agora? Paulo, né, em Efésios, fala sobre o tempo da redenção, o reino de Deus, o tempo futuro, o tempo em que você vai acertar as contas, o tempo da glorificação, o tempo da exaltação. Então, assim, Paulo sempre traz, e isso me remete às perguntas do vídeo passado, né? Que a gente fala como que a gente está passando essa mensagem de esperança, né? Essa mensagem positiva do reino, da glória, da redenção. Às vezes, né, o evangelho acaba sendo uma má nova, né? Porque tem pessoas que têm o dom, né, às vezes, de pregar o evangelho de uma forma pessimista, de uma forma restritiva, ao invés de enfatizar na glória de Deus. Assim, se apaixone por Cristo, se aproxime de Cristo e siga Cristo. Siga Cristo e faça exatamente o que Ele pede para fazer. E aí a pessoa vai descobrir a Bíblia que Jesus Cristo lia, né, se estudar certinho. Mas que Bíblia que Jesus lia? Né? Lia Mateus, Marcos, Lucas, João? Não existia, né, na Bíblia de Jesus. Ele lia todo o Velho Testamento. Então, né, eu acho muito legal você descobrir isso, porque recentemente, né, faleceu alguns conhecidos amigos, a gente foi com a família, tudo, e a gente vê assim como as pessoas não conhecem, né, o Velho Testamento. Ou tem, por causa dessa palavra, né, Velho Testamento, Antigo Testamento, tem nele assim um menor valor, né, diante do Evangelho. O que essa esperança significa para nós agora? Novamente, se você não tiver essa esperança hoje no seu dia a dia, né, você desfalece, né? Você vê os irmãos, né, pedindo oração, que não estão bem. A gente tem que estar em contato com Deus a todo o momento. O que eu tenho refletido, né, até para preparar um sermão, é sobre a questão do valor. Geralmente você dá valor àquilo que custa caro, àquilo que é raro. E aí, quando se fala da oração, do entregar-se a Cristo, não tem
preço, né, envolvido. E aí, talvez por ter preço envolvido, as pessoas não dão valor. Por exemplo, quanto custa quanto custa o seu plano de internet por mês? Olha lá, reflete aí. Eu sei quanto custa o meu, né? Apesar que eu divido com os vizinhos, para ficar mais baratinho. Aí o que acontece? Quanto custa o seu plano de comunicação com Deus através da oração? Nada. Então parece que por não ter valor, a gente não valoriza. O privilégio de fechar um olho, de sentar, de se ajoelhar, de ir num lugar calmo e buscar a Deus. E fazer aqueles exercícios, né, que a gente já está acostumado a fazer, os exercícios assim, converse com Deus sem pedir nada. Converse com Deus realmente só falando sobre o seu dia a dia, sem falar assim, Senhor me abençoe, Senhor cura isso, Senhor me fortaleça, Senhor, sabe? Tem essas experiências de oração. Então, o que a esperança significa para nós hoje? Para mim, significa tudo se você estiver perto de Deus. Bom, vamos aí, né? Seguindo então, pessoal, nos vemos na próxima lição, o grandioso plano divino centrado em Cristo. E vamos continuar essa saga em Efésios, aprendendo cada vez mais sobre esse livro gostoso agora de estudar, um livro temático, que nós possamos nos aproximar cada vez mais do centro desse livro e a gente vai já começar a descobrir na segunda lição. Por enquanto, vamos então encerrar aqui com uma oração, como nós começamos, agradecendo a Deus por esse estudo. Então feche seus olhos, se estiver dirigindo ou pedalando, não feche seus olhos, mas esteja em comunhão nesse momento com o nosso Pai. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Obrigado porque nós podemos aprender um pouquinho mais do início, da introdução sobre esse livro, sobre Paulo e suas condições. Nos ajude, ó Pai, como Paulo tinha essa esperança firme no coração a todo momento, mesmo numa prisão, que nós também tenhamos, Pai, a mesma esperança, a mesma certeza do grande dia da redenção que o Senhor prometeu, ó Pai. Coloque-se em nós, ó Pai, que seu Espírito Santo ache espaço em nosso coração, que nós possamos permitir que Ele trabalhe em nós a cada dia. E clamamos, intercedemos também pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, que ainda não se entregaram a essa mensagem e que ainda não entenderam, Pai, quão grande és Tu, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por Tua palavra, por essa lição, por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, estejam firmes aí, só começando essa jornada. Se Deus quiser, nos vemos então no segundo vídeo. Tchau, tchau, até lá.